bom dia a todos os irmãos. Há pessoas cujo nome chega para sentirmos um enorme respeito. É ou não é? Basta o nome. São referências permanentes em todas as gerações. Uma dessas pessoas é João Batista, um homem justo e santo, que tanto na vida como na morte é uma lição para toda a humanidade. Nós crentes nós crentes temos muito a aprender com o seu caráter. O caráter de um homem como João. Um homem realmente diferente da generalidade. Nós vamos ler a passagem de Marcos, capítulo 16, os versículos 14 até 29. E então diz assim a palavra de Deus. Marcos 6. Disse 16, pois, mas está errado. É Marcos 6. Marcos 6, 14 até 29. E ouviu isso, e aqui faço um parênteses para dizer que ele ouviu acerca dos grandes milagres, os grandes prodígios, tudo o que Jesus fazia. Ele ouviu, Herodes ouviu, o rei Herodes. E ouviu o rei Herodes porque o nome de Jesus se tornara notório e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Desculpem, isto subiu demais. Até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Realmente uma história bastante intensa, bastante
emocionante. Esta é daquelas histórias que na televisão podia levar aquela bolinha ao canto, não é? Porque realmente isto fala de coisas muito graves mesmo. Mas vamos, pela graça de Deus, analisar o que o Senhor nos quer nesta manhã dizer aqui. Eu chamei a estes pensamentos mártir da justiça. E podemos dividir em 3 partes esta passagem que acabamos de ver, de acordo com aquilo que ela vai desenvolvendo. Em primeiro lugar, nós temos Herodes a confundir Jesus com João. É dos versículos 14 até 16. Depois temos Herodes a prender João por vingança, não é? Depois, não é depois, foi antes. E isto ele está agora a contar. Portanto, isto está agora a desenvolver-se, mas vamos falar desta maneira agora em termos de divisões. E versículos 17 a 20, portanto, é esta segunda parte. A terceira parte é Herodes mata João para salvar a face, que são os versículos 21 até ao fim, até ao 29. Então, o nosso esboço, e muito rapidamente fazer a leitura, dá-nos a informação clara, mas é sempre bom nós analisarmos um bocadinho mais para que, se houver alguma dúvida, ninguém ficar com ela. Então, Herodes prende João por... Desculpem. Herodes confunde Jesus com João. Havia naquela altura várias opiniões acerca da pessoa do Senhor Jesus. Havia muitas opiniões entre o povo, até entre os principais dos sacerdotes, entre as autoridades religiosas e entre as autoridades políticas também. Para os romanos Jesus seria uma coisa, para os judeus seria outra. Entre os judeus havia uns que queriam, outros que não queriam. Portanto, os que tinham fé achavam que ele que era enviado de Deus. Os outros achavam que ele que era um impostor. O povo em geral ficava ali entre o que dizia um, o que dizia outro e entre aquilo que ia vendo também, não é? Então havia estas várias opiniões, como nós temos aqui nos capítulos 14, nos versículos 14 e 15, e como também poderíamos ver um pouco mais à frente no capítulo 8, quando o Senhor Jesus questionou os próprios discípulos e lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram: uns dizem que é João, porque João já tinha sido morto, não é? Por Herodes. Uns dizem que és João, outros dizem que és Elias, outros dizem que és um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes Jesus. E foi, como nós sabemos, Pedro que deu a resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, havia estas várias opiniões. De que era João Batista ressuscitado. E este João Batista ressuscitado não quer dizer que fosse mesmo a ressurreição de João Batista e fosse o João Batista ele próprio, mas o João Batista ressuscitou no sentido de tomar posse de Jesus de Nazaré e através dele fazer todas estas coisas, fazer estes milagres, ter este poder. Ter este poder. Seria mais ou menos isto que pensava Herodes. Não era propriamente que João saiu da sepultura e veio e tal. Não era propriamente nesse sentido que ele pensava. Outros diziam que era Elias. E isto tinha algum fundo de verdade, porque a Escritura diz que havia de vir Elias. E que o precursor do Messias, do Cristo, viria no espírito de Elias. Ora, quem veio realmente no espírito de Elias foi o próprio João, não Jesus. Jesus não veio no espírito de Elias. Jesus veio por si próprio. Jesus veio para trazer algo novo e não
numa continuidade, não é? Não foi nada disso. E outros ainda diziam que era um dos profetas. Herodes defende que é João, que é realmente João que ele degolou, João ressuscitado, João Batista ressuscitado. Quem é este Herodes? Nós na Bíblia temos vários Herodes. Aliás, quase todos os filhos de Herodes o Grande, que morreu mais ou menos quando Jesus teria uns 2 ou 3 ou 4 anos, por ali, não se sabe bem, não é? Mas morreu nessa altura, quando Jesus era uma criança pequenina, de colo, foi quando morreu Herodes o Grande. Depois de 37 anos de reinado, foi muito tempo. E ele teve vários filhos de muitas mulheres, de várias mulheres, e todos eles tinham também, ou quase todos, tinham o nome de Herodes. Não todos, mas muitos deles tinham o nome de Herodes. Ele tinha muitos filhos. Este é o Antipas, ou como pode aparecer noutra literatura que leia, o Antipater. E também chamado o tetrarca da Galileia e de territórios a leste também da Galileia. Portanto, este Herodes que aqui está é esse, é o Herodes Antipas. Ele o que diz, eu mandei degolar João e ele agora ressuscitou e é por isso que esse tal Jesus faz todas estas coisas. Todos estes poderes se operam nele. É por causa do Espírito de João. É João a operar isto nele, não é? Ele ressuscitou dos mortos. Portanto, o versículo 16. Então, sem fazermos agora comentários, porque eu queria fazê-los depois em conjunto, seguidos no fim, vamos avançar para a segunda parte, que é o momento e os motivos que levaram Herodes a prender João. Herodes prendeu João por vingança, para se vingar daquilo que ele dizia, da repreensão, da exortação, que João não parava de lhe dar. Então, Herodes casou com Herodias. Este Herodes, que era filho de Herodes o Grande, tinha vários irmãos, um deles chamava-se Aristóbulo. E o Aristóbulo também tinha vários filhos e filhas, e uma das filhas de Aristóbulo, era Herodias. Então, digamos que este Herodes era tio da Herodias. Era tio dela. Ele casou com ela, mas há aqui um problema. Não é o facto até dele ser seu tio, é outro. É que ela era mulher de Filipe. O Herodes Filipe, que era irmão do Herodes Antipas, era casado com Herodias. De tal maneira que o que aqui houve foi um divórcio. Um ou dois, não é? Porque deve ter havido 2 divórcios. Ele divorciou-se da mulher dele e levou a cunhada a divorciar-se do seu irmão. Então, esta situação, que não é legal, é ilícita, de acordo com a lei de Moisés, que estava em vigor naquela altura, e mesmo hoje nós sabemos que o direito nas várias nações não prevê isso, de um casamento em cima de um casamento sem haver um divórcio pelo meio, não é? Tem que haver divórcio. Mas, tal como a Igreja não aceita o divórcio de qualquer maneira, também no Antigo Testamento, a lei de Moisés aceitava o divórcio apenas em determinadas condições, não em qualquer condição. E aqui sabemos que não havia motivo, porque senão João não achava mal, não condenava. João condenava porque isso era
mau, era ilícito, era um mau exemplo para o povo. A lei proibia isso, apesar destes reis não serem judeus. Os judeus estão a ser governados pelos romanos, a parte da Judeia e Samaria. Eram os romanos que governavam lá. E os romanos deixavam que os Herodes, os vários depois, por ali fora, o Agripa e etc. também, por ali fora, governassem uma parte que era mais a norte, a Galileia. A Galileia era realmente governada pela dinastia de Herodes, mas desde que eles também não fugissem do trilho, não é? Tinham que agradar aos romanos, andar de braço dado com os romanos. Nós sabemos que era assim, porque senão os romanos, em menos de um quarto de hora, tiravam-lhe o poder e tomavam conta de tudo. Pronto. Era uma maneira de haver uma certa paz social e deles terem também uma magistratura de influência perante o povo, para que aceitassem os romanos, etc. Tudo isto, uma mão lavava a outra, como nós sabemos, é assim. Não é? Portanto, eles eram praticamente suzeranos dos romanos. Era o que acontecia. Efetivamente, quem estava lá acima de tudo era o César. Então, João condenava este casamento ilícito porque o irmão do Antipas, Filipe, ainda era vivo. Não era o caso de ter morrido e não ter deixado filhos, e de então, pela lei do levirato, o Antipas casar com a cunhada para suscitar a posteridade, descendência ao seu irmão, para que o nome de seu irmão não se perdesse. Portanto, a criança que nascesse, a primeira que nascesse, ia ter o nome do falecido, não o nome do verdadeiro pai, mas daquele que ele estava a representar, era assim. Mas aqui não. Ela até tinha uma filha, não é? Uma filha que seria, portanto, filha de Filipe, tinha uma filha aqui, e realmente não, era ilícito, completamente ilícito. Isto é confusa, esta família é muito confusa. É uma família cheia de problemas, em que o pai, o Herodes, este já falecido, matou uma série de filhos, matou a primeira mulher e matou vários filhos e via em tudo uma sombra contra ele e considerava inimigos até os próprios familiares. E depois, dentro da própria família, havia estes casos. Este caso é apenas mais um, não é o único. Que eles casavam e descasavam, aquilo era uma confusão naquela família. Há uma certa discrepância entre o que dizem os evangelhos e o que diz Flávio Josefos, que era um historiador. Ele não era propriamente historiador, mas era amigo também dos romanos e escreveu. Podemos dizer que será o primeiro verdadeiro historiador que se preocupa em saber os factos para relatar as coisas como elas são. E podemos confiar de alguma forma, ou podemos confiar bastante, naquilo que Josefo escreveu. Judeu que escreveu acerca das antiguidades judaicas, das guerras dos judeus, etc. Vários livros que ele escreveu. E ele aqui até atribui outros nomes às pessoas, pelo menos a Herodias, seria Salomé. Mas isto é uma família tão confusa que, se calhar, não é, com a distância também com que Josefo escreveu, que já foi na geração seguinte, há motivo para nós duvidarmos acerca daquilo que o próprio Josefo nos escreve. Ou até para considerar que o que está aqui em Marcos também não seja exatamente o nome correto, mas isto passou-se. Passou-se realmente com Herodes Antipas. Com Herodes Antipas, fosse a mulher chamada Salomé, ou fosse a filha, que também era Salomé, segundo o próprio Josefo, o certo é que ele casou com a mulher de seu irmão, cometendo aqui um ilícito, segundo a lei. E então, como João lhe chamava a atenção e dizia
não te é lícito possuires a mulher de teu irmão. Ele, por vingança, mandou-o prender, pô-lo no cárcere. E não foi assim preso dentro de uma sala e estás aí com as portas fechadas. Era manietado, portanto, com as mãos presas e dentro do cárcere. Portanto, ele estava duplamente preso. E tinham lá em segurança. E Herodias odiava, não é? Ela odiava João e queria matá-lo. Ela odiava-o. Então, odiava João, queria matá-lo, mas não podia. Ela não podia matá-lo por uma razão. Herodes temia João. Herodes temia João, mas também temia o povo. O povo tinha em alta consideração João Batista. Iam ter com ele ao Jordão para serem batizados antes dele ser preso. Ele falava-lhes acerca do Messias que havia de vir, que nós temos isso principalmente quando foi o batismo de Jesus, está nos Evangelhos, nos primeiros Evangelhos, mas depois em João nós temos o testemunho. No quarto Evangelho, em João, nós temos aquele testemunho que João Batista dá do Senhor Jesus. Não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali a batizar. E o povo ia ter com ele, e o povo considerava um santo homem, considerava um profeta, considerava um homem exemplar, onde não havia nada que apontar, era um homem de caráter. Herodes temia o povo. E temia também João, porque João falava-lhe com autoridade. E é sempre assim, por mais poderoso que seja um homem, se alguém lhe fala da vida eterna, lhe fala das coisas eternas, e lhe mostra o seu erro, lhe mostra aquele que está longe, e que ele que está perdido, lá no fundo, a pessoa teme. Portanto, havia aqui um duplo temor, um duplo medo de Herodes. Era, se fizesse mal a João, o povo podia amotinar-se e vir contra ele, não é? Fazer um motim. E também o próprio João era uma pessoa que ele acabava por, intimamente, ele até o considerava. Não é? Até o considerava, embora tivesse isto contra ele. Se Herodias o odiava assim tanto e queria matá-lo, e não podia, por causa do marido, não poder fazer isso, Herodes tinha um comportamento ambíguo em relação a João. Por um lado, temia-o, como já vimos, porque sabia que era um homem justo e santo, e guardava-o em segurança. Tinha-o lá bem seguro na cadeia para que ele não fugisse, para que os seus discípulos não fossem lá buscá-lo. Mas mais, ele atendia-o em muitas coisas. Como nós vemos na passagem, não é? Ele atendia-o. Havia pedidos que o João lhe fazia, que ele atendia. Já viram? E outra coisa, que é assim que termina o versículo 20. Ouvia-o de boa mente. Não é? Há uma versão que diz que ele ficava perplexo quando ouvia João falar-lhe. É possível também que ele ficasse perplexo, não é? É possível que ele ficasse perplexo. Mas, por um lado, ele atendia a alguns pedidos de João, ouvia-o de boa mente, fazia o seu juízo, não podia ou não queria fazer certas coisas porque queria o gozo deste mundo, queria agradar a Herodias, queria agradar aos grandes, queria viver a vida, aliás, como o seu próprio pai viveu praticamente para erigir estátuas aos Césares, não é? De Roma, e fazer coisas assim. Portanto, era uma pessoa que vivia para este mundo. Então, ainda que reconhecesse que João estava certo, que João tinha razão, ele não seguia as palavras de João. Então, agora passamos ao grande drama, o grande problema, não é? O grande problema, que é
quando João mandou matar, quando Herodes mandou matar João. Temos então um dia oportuno, como diz aqui no versículo 21, ele ofereceu uma ceia no dia do seu aniversário, ofereceu uma ceia aos grandes e aos tribunos, não é? da Galileia, uma vez que eram de lado, onde ele realmente tinha algum poder, era na Galileia. E ele ofereceu-lhes uma ceia. E ali naquelas ceias nós sabemos o que é que acontecia. Havia várias, enquanto eles comiam e bebiam, havia ali, digamos que, alguma parte cultural, vamos lhe chamar assim, em que havia também folclore, havia danças, havia uma série de coisas. Não pensemos que a menina foi a única que dançou lá. Aliás, quando diz a filha da própria Herodias, é sinal de que ela também veio dançar. O mais antes dela, dançaram as profissionais todas da dança. Dançou muita gente lá naquele palco. E depois, por fim, veio a filha de Herodias e dançou também. E aquela graciosidade da jovem e tal, levou Herodes, que já não devia também estar muito sóbrio, nós sabemos como eram as ceias, não é, naquele tempo, já não devia estar muito sóbrio, ele e os seus convivas. Então, ele teve para com a moça, palavras muito pouco prudentes, porque um rei, principalmente um rei, todos nós, mas principalmente um rei, deve pesar muito bem aquilo que diz. Porque se aquilo que um rei diz é lei, e não pode ser revogado, como era no caso dos persas, os medos e os persas, não podia ser revogado, e depois deles muitos outros reis, não é? Pensavam dessa maneira, ou tentavam imitar. Então é preciso pensar, muitas vezes, antes de se decidir, ou de se prometer, principalmente antes de prometer alguma coisa a alguém, ou de lhe dar até liberdade para escolher, para pedir o que quiser. E se pedir o que quiser, ainda é pior do que lhe prometer. Ele podia-lhe prometer logo uma cidade. Mas ele diz que lhe dá até metade do seu reino, não é? Que tinha bastantes cidades. E diz que ela pode pedir o que quiser. E ela não vai pedir nada de valor, assim, material. Vai, afinal, concretizar a vingança, mais até da sua mãe do que do próprio Herodes. Muito mais da sua mãe, não é? Então, ele promete à moça, porque ficou realmente encantado, ficou fascinado com a maneira como ela dançou e com a sua beleza, de certeza absoluta. E então faz-lhe aquela promessa. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Versículo 22. Dar-te-ei até metade dos meus bens, até metade do meu reino. Tudo ele lhe dava. E então agora nós temos o pedido da filha de Herodias, talvez Salomé, não é? Shlomite, devia ser o nome dela. O pedido dela, ela não tinha nada, a moça não tinha nada pensado para ela. Ela nem ambicionava riqueza, nem nada disso, ela já vivia bem, não é? Ela já vivia bem, era filha lá neste caso da rainha, era uma princesa, ela não tinha grandes ambições, para quê? Não precisava. Ela queria era viver a sua juventude. Então pergunta à mãe, ela vai ser instruída pela mãe, a mãe é que a instrui sobre o que ela deve pedir. O que ela deve pedir. Portanto, a mãe manda a pedir a cabeça de João. Este é que é o grande problema. E a menina vai e pede exatamente a cabeça de João num prato. Peço-te que me dês aqui imediatamente a cabeça de João
num prato. E como é que fica o rei? Ficou triste, muito triste. Ficou muito triste. Não porque gostasse muito de João, mas por os motivos que nós já vimos antes. Não é? Mas não lhe podia negar. Não lhe podia negar porquê? Porque ele jurou. Ele fez um juramento. E uma promessa, mesmo assim um rei voltar atrás, é falta de caráter. Mas um juramento, ninguém, mesmo um plebeu, fazia um juramento, estava obrigado a cumprir. Estão a ver? Fazia um juramento, estava obrigado a cumprir, senão era maldito, era considerado amaldiçoado por Deus, porque fez um juramento e agora não cumpre. Não é como hoje. Que hoje as pessoas juram por tudo e mais alguma coisa. E depois o que a gente vê, não é? O que é que a gente vê? Mas ele não podia negar-lhe por causa do juramento e por causa dos que estavam sentados com ele à mesa. Isto era perder a face perante todos aqueles homens, não é? Que eram importantes no seu reino, eram tudo pessoas que ele convidou, os grandes, os tribunos, os príncipes da Galileia, as pessoas que eram chefes, eram aqueles que representavam o povo, não era o povo que estava ali, eram representantes. Ele não podia. E teve que ser. Ele manda degolar João na prisão. O rei enviou o executor para degolar João. Pronto. E ele trouxe a cabeça de João num prato e deu-o à menina. E ela o que é que faz? Deu a quem, afinal, tinha feito o pedido. Quem fez verdadeiramente o pedido não foi a menina, foi a mãe. Aquilo era um desejo da mãe, não era um desejo da menina. A menina foi aqui apenas o quê? A porta-voz. Ela serviu apenas de intermediária, já que foi a ela que o rei disse para pedir o que quisesse, ela pediu aquilo que a mãe lhe mandou. Não é? Pediu aquilo que a mãe lhe mandou. Eu quero que os nossos meninos e as nossas meninas estejam atentos, porque eu tenho depois perguntas para lhes fazer também. Está bem? Então ela deu o prato com a cabeça de João Batista à sua mãe. Toma, aí tens. Eras tu que querias, não era eu. Tu é que quiseste, não fui eu. Realmente ali temos como que uma lição que a filha, se calhar até inconscientemente, deu àquela mãe. Porque não ficou com aquilo para ela, porque ela não queria nada daquilo. Ela não queria a morte de ninguém, de certeza absoluta, a jovem. Agora a sua mãe, sim. A sua mãe, sim. E vieram os discípulos de João e levaram o corpo e sepultaram-no. Puseram-no num sepulcro. É engraçado, uma maneira de falar, não é? Que os discípulos de João reclamaram e sepultaram o corpo de João. No caso de Jesus, os discípulos não pediram o corpo, nem lhe deram sepultura. Foi José de Arimateia que pediu o corpo, neste caso ao Pôncio Pilatos, e lhe deu sepultura. Foi José de Arimateia. Mas fica a nota, não é? Fica a nota aqui para nós vermos também esta diferença. Vamos às aplicações, porque o nosso tempo também está no fim, ou a caminhar para lá. Herodes e os judeus, ao identificarem Jesus como João Batista ou como um dos profetas, subestimavam-no, não é? Era dizer que Jesus em si mesmo não tinha poder, que era graças à vinda do Espírito de João que ele podia fazer aquelas coisas. Ou dizer que ele era mais um profeta, era como um dos profetas. Isso era subestimar o Senhor Jesus. Será que nós também não subestimamos o Senhor Jesus? Nós não. Nós até dizemos que Ele que é Deus, que é o Filho de Deus, etc. Mas nós também o podemos subestimar.
Quando desobedecemos à sua palavra, estamos a subestimá-lo. Estamos a subestimá-lo. E quando não lhe damos o primeiro lugar nas nossas vidas, estamos a subestimá-lo. É ou não é? Estamos a subestimá-lo. Quantas vezes é que nós já o subestimamos? Quantas vezes? Será que temos dado sempre o primeiro lugar ao Senhor Jesus nas nossas vidas? Eu não quero que me respondam, porque eu próprio já estou a responder a mim próprio. Não. Pois não. Mas devemos. Devemos olhar para estes exemplos e ver. Realmente a nossa justiça tem que ser maior que a dos escribas e fariseus. Nós temos que ter um conceito de quem Deus é e de quem o Salvador é, de quem o Messias é, maior que o dos judeus. Não é? Mesmo hoje, aqueles judeus que dizem que creem, será que eles creem que Jesus é mesmo Deus? Mas essa pergunta é para eles, não é para nós aqui. Há muitas opiniões acerca de Jesus. Essas opiniões, de tanto serem propagadas, tornaram-se quase verdades. Qual é a tua opinião? Será que essas opiniões têm afetado a nossa fé? As opiniões que circulam por aí, muitas. Ele morreu para nos dar o exemplo. Ele foi o primeiro comunista. Ele foi um homem bom. Mas se ressuscitou ou não, não sei. Talvez não. Isso. Agora que foi um homem bom, foi. Toda a gente diz. Não ouvimos isto a cada passo. E até que ponto é que isto, que são quase verdades, de tantas vezes serem ali repisadas, sempre a dizer a mesma coisa, até que ponto é que isto não tem influenciado, de alguma forma, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, de interpretar as próprias Escrituras e o nosso conceito acerca do Salvador ser, de alguma forma, também subestimado, não é? De alguma forma subestimado. Tens uma opinião bíblica sobre Jesus? Ele é o teu Salvador, o teu Senhor e o teu Deus? Se não é assim, tu ainda estás perdido. Precisas de confessar-lhe os teus pecados e de crer verdadeiramente nele. Se alguém não pensa acerca de Jesus desta maneira, de que ele é o seu próprio Salvador, ele salvou-me, ele é o meu Senhor, não é? É ele que deve dirigir a minha vida. Ele é o meu Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós, por isso, somos embaixadores da parte de Cristo. E para isso, com estas credenciais, temos que saber muito bem quem Jesus é. Tu sabes quem Ele é? É esta a opinião que tens dele? De que Ele é o teu Salvador, de que Ele é o teu Senhor e de que Ele é o teu Deus? Se não, ainda precisas de te arrepender dos teus pecados, de os confessares e de creres nele de todo o coração. João Batista estava comprometido com a verdade e com a justiça. Ele sabia que corria perigo de morte ao condenar o relacionamento de Herodes com Herodias. Ele podia fechar os olhos e ignorar o assunto. Podia ou não podia? Pois podia. Ele podia fazer isto tudo para não ser prejudicado, para não sofrer, até para ter um lugar importante lá entre os maiores, ali em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. Não é? Ele podia fechar os olhos. Foi isto que ele fez. Ele não fez nada disto. Ele condenou o pecado do rei e depois, sofreu as consequências. Pagou com a própria vida, mas condenou o pecado do rei. Não ficou calado. Ele não ficou calado. E quantas vezes nós temos ficado calados perante coisas que ouvimos? Pessoas a blasfemar de Deus ao pé de nós. Já ouvimos? Já alguém ouviu?
devemos falar. Devemos dizer que não é assim. Devemos dizer que a pessoa está a blasfemar. Devemos dizer isso. Devemos chamar as coisas pelos nomes. Quantas vezes já fechamos os olhos perante casos ilícitos para não sermos prejudicados? Já condenamos abertamente alguma conduta ilícita ou pecaminosa? Devemos estar conscientes de que fechar os olhos equivale a sermos corruptos. Sim, eu disse corruptos. Fecharmos os olhos a alguma coisa que vejamos ou ouçamos equivale a sermos corruptos. Porquê? Porque estamos a ser coniventes com o transgressor. Ele está a transgredir e nós fazemos de conta que aquilo está tudo bem. Está tudo bem, está tudo certo. E o nosso silêncio, ainda para mais, se ele nos conhecer e saber quem nós somos e que fé professamos, se nos calarmos, o nosso silêncio é uma aprovação. Tácita. É uma aprovação. Então estamos a ser coniventes. E estamos comprometidos com a verdade a ponto de darmos a nossa própria vida? Uma pergunta que devemos fazer, todos nós. Estamos comprometidos com a verdade a pontos de estarmos dispostos a dar a nossa vida por ela? Quantos cristãos já não morreram por causa da verdade? Quantos? Milhões, não é? Muitos. Neste século, neste ano, neste mundo em que vivemos, em países onde não se pode falar de Cristo, onde o Evangelho é proibido, quem tiver uma Bíblia vai logo, é logo preso e muitas vezes morto. Então nós vivemos, onde é que nós vivemos? Nós vivemos num país que é uma maravilha, não é? Em termos de liberdade. Pois é. Herodes prendeu João para se vingar da sua exortação. Nós já nos vingamos de alguém que nos criticou, não é? Ou chamou a nossa atenção, nos repreendeu por causa da nossa conduta? Já. Se calhar não. Mas não sentimos, pelo menos, vontade de nos vingarmos. Podemos não nos ter vingado, irmãos. Podemos não nos ter vingado de ninguém por nos ter repreendido, nos ter chamado a atenção de alguma coisa. Mas ouçam lá. Lá no fundo, não sentimos esse desejo, essa vontade. Se a vossa carne for igual à minha, não é preciso resposta. Para as nossas crianças. A menina, estão todos atentos? Todos e todas. A menina perguntou à mãe o que devia pedir ao rei. Foi. E ela disse-lhe, pede a cabeça de João Batista. Este foi um conselho muito mau. Foi ou não foi? Foi. Pois foi. Olhem, quando nos dão assim um mau conselho, o que devemos fazer? Diz aí atrás. Ignorar? Pois, não aceitar. Ignorar. E se calhar até dizer alguma coisinha, não é? Se calhar dizer alguma coisinha mais. Não é mau, é mais. Então, e se for um adulto? Devemos obedecer? É que pode ser um da nossa idade, não é? Assim pequeno como nós, da nossa idade, e diz, olha, atira uma pedra ali contra aquele carro que vai a passar, não é? Depois lá vai o tio Rui ter que substituir o vidro. Pois é. Mas, se for da nossa idade, nós dizemos, não, isso é mal feito, depois ele vai dizer ao meu pai, o meu pai bate-me e tal. Uma série de
uma série de argumentos que depois aparecem. Então, mas se for um adulto, se for uma pessoa crescida a dizer isso, porque ela é crescida, nós vamos obedecer? Não, pois não. Pois não. Vamos dizer isso não está certo. Isso não está certo. Pois é. Ainda que a pessoa pode ficar até triste connosco, mas temos que lhe dizer, isso não está certo. Isso não está certo. O rei foi muito imprudente. Isto foge assim um bocado. Vamos lá ver se eu agora consigo. O rei foi muito imprudente em dar à menina liberdade para pedir o que quisesse. Ele não imaginava o que ela podia pedir. Ele jurou que cumpriria o seu pedido. Deus proíbe-nos de fazermos juramentos. Sabiam que na Bíblia diz, não jurarás. Não jurarás. Não podemos jurar. Não devemos. E devemos ter muito cuidado com o que dizemos ou escrevemos. Não é só dizer, é também escrever. E hoje em dia com as redes sociais, não é? Diz-se e escreve-se muita coisa, não é? Pode ser em mensagens de voz, mas pode ser escrito. E escrito, não temos o interlocutor, só vai ver aquilo depois da gente clicar lá para validar e tal. Então aí é só coragem, não é? Normalmente quando se escreve é só coragem, muita coragem. Mas é preciso muita prudência com o que se escreve, não é? É preciso muita prudência. Devemos ter muito cuidado com o que dizemos ou escrevemos. Embora atualmente poucas pessoas levem a sério as promessas que são feitas, nós, os crentes, devemos ter uma só palavra. É sim, é sim. É não, é não. Se agora é sim, tem que ser sim. Sempre sim. Se foi não, é não. Não é a pessoa ou alguém insiste connosco e pronto, está bem. Não é pronto, está bem. Se é não, é não. Ah, pronto, está bem. Para não sermos mais importunados, às vezes cedemos e dizemos, está bem. Mas não estava nada bem. Nunca devemos ser levianos nas nossas conversas, mas prudentes para não darmos aso a mal-entendidos. É que mesmo às vezes não dizendo uma coisa, se não dissermos as coisas como elas são, isso dá aso a mal-entendidos. Não é? Às vezes eu quero dizer uma coisa e faço uma afirmação e estou a pensar naquilo, mas a outra pessoa, pela forma como eu o disse, ou pela intuação que dei, etc., fica a pensar que eu disse outra coisa. Não é? Então temos de ter cuidado. Olha, temos de ter cuidado connosco e também temos de ter cuidado com quem estamos a falar. Não é? Há pessoas com quem eu posso falar mais à vontade e há outras que tenho que ter mais cuidado. Porque podem interpretar as minhas palavras de uma forma completamente diversa daquela que eu estava a pensar. Então há que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E não só mal-entendidos. Para além dos mal-entendidos, é que nós podemos tornar-nos presa de alguém. A pessoa apanhou-nos naquilo que nós dissemos. Uma palavra e estamos ali dominados por aquela pessoa. Agora temos que cumprir aquilo que dissemos. Não é? Temos que ter, portanto, todo cuidado. E foi esta a grande imprudência. Bem, para além de todos os outros problemas que o rei Herodes Antipas tinha muitíssimos mais problemas, mas um deles foi este, da imprudência que o levou a cometer um ato que ele até nem queria, não é? Degolar João Batista, e que teve que o fazer por causa do juramento e por causa de não perder a face perante os seus convidados. Então, irmãos, temos um grande exemplo aqui. O exemplo de João.
João foi mártir da justiça. Nós, pela graça de Deus, sejamos também verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Amém.